Então, pessoal, vamos começar o módulo geral do trabalho a quente. A gente começa falando, sobre os conceitos de perigo, risco e dano, que muitas pessoas confundem. Então, perigo é uma fonte, situação ou um ato que tem o potencial de provocar qualquer tipo de dano humano. Então, pode ser uma doença, pode ser uma lesão ou pode ser uma combinação entre elas. Eu gosto de usar o exemplo do leão, porque ele fica bem fácil de explicar a diferença entre perigo e risco. Então, o leão é o nosso perigo, é a fonte do nosso problema. O risco já é uma função de probabilidade, então ela está muito ligada às medidas de controle que a gente tem. Então, se a gente tem uma medida de controle robusta, por exemplo, uma grade para proteger a gente do leão, a gente tem um risco baixo. Mas se a gente está exposto ao mesmo ambiente que o leão, a gente já tem um risco alto, que é a probabilidade do perigo causar um dano à pessoa. Então, o risco ele varia, o perigo é sempre o mesmo. E o dano é a consequência da exposição ao risco. Aí vai depender da medida de controle também. Se a gente tem um controle bom para o risco, às vezes a gente não tem nem dano. Como é que funciona o ciclo de identificação de perigos e análise de risco? Primeiro, a gente vai analisar os aspectos do trabalho que podem causar danos e identificar quem são as pessoas expostas. Depois, a gente vai avaliar os riscos, ponderando a probabilidade do perigo causar o dano e a gravidade desse dano. Então, aí a gente vai verificar quais são os controles que a gente tem, se a gente tem procedimentos, se a gente tem sistemas de segurança, para ver se o risco é alto, médio ou baixo. A partir daí, a gente vai determinar a aplicação das ações para controle desse risco, e isso vai depender muito da avaliação do risco. Se você já tem um risco baixo, um risco controlado, você não precisa aplicar contramedida. Mas se você tem um risco alto, você precisa pôr mais medidas possível. Depois disso, a gente revisa o risco, em função da contramedida que a gente aplicou, a gente verifica se ela é suficiente para controlar esse risco ou não. E se for suficiente, ok. Se não, a gente tem que voltar ao ciclo, e fazer uma nova aplicação de contramedidas. Então, é um processo, que não termina. A gente está sempre analisando aí se os riscos eles foram controlados e se eles se mantêm controlados. Na planta, a gente tem várias metodologias para avaliar os riscos. Uma delas é o levantamento de perigos e riscos, que também pode ser conhecido como Risk Analysis, Risk Assessment, Risk Prediction, LEPAR. E aí, ela é uma planilha que vai mostrar o passo a passo das atividades, normalmente são para atividade de rotina, que são coisas previstas, operações que a gente tem procedimentos e tudo mais. E aí a gente vai analisar para cada passo dessa atividade quais são os perigos, quais são os riscos, levando em consideração as medidas de controle que a gente tem e verificar a necessidade de aplicar uma contramedida. Sempre, qualquer planilha de levantamento de perigos e riscos, aqui na Denso ou em qualquer outra fábrica, vai ter esse quadrinho de baixo, cada um obviamente diferente um do outro, mostrando quais são os riscos aceitáveis, quais são os riscos controláveis, quais são os riscos que não são aceitáveis. Então, nesse caso aqui, nessa planilhinha, se eu tenho uma ação verde, um risco aceitável, ou um risco verde ou um risco amarelo controlado, eu não teria que fazer uma nova contramedida, Então, os riscos já estão adequados para o que a gente aceita. Agora, no caso de riscos moderados, substanciais e intoleráveis, a gente teria que aplicar uma contramedida. E isso vai variar de acordo com a metodologia que está sendo usada. Tem gente que não usa esse tanto de grau, tem gente que usa só alto, médio e baixo, mas o conceito é o mesmo, é determinar qual tipo de risco que é aceitável e não precisa de contramedida e quais são inaceitáveis. Uma outra forma de avaliar riscos que a gente tem é a ata de reunião, que é realizada para as tarefas de manutenção, onde a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa. A gente vai descrever as atividades, vai descrever os riscos de cada etapa dessa atividade e quais são as medidas de segurança adotadas, exatamente para a gente ver se a gente precisa colocar alguma ação a mais para proteger a gente. Então, é muito importante fazer isso de forma racional, sem ser de forma automática, porque essa é a oportunidade que a gente tem de verificar se a gente está seguro. Isso é mais usado para as atividades de manutenção porque são atividades que não são previstas.
Você trocar o motor numa máquina e trocar o motor em outra máquina, pode ser a mesma máquina, o mesmo motor, mas pode ser que os riscos estejam diferentes, né? Então, por isso que é importante fazer a ata de reunião. Um outro método que a gente tem aqui na Denso é a análise de risco e permissão para o trabalho, que é utilizado para os prestadores de serviço. Ele já tem as atividades listadas com os perigos e os riscos e as medidas de controle, né? Então é importante que o prestador de serviço, antes de assinar, ele leia, né, quais são os perigos que ele vai estar exposto e saber, né, conhecer quais são as medidas de controle que ele necessita para controlar. Eu vejo muito prestador de serviço assinando isso aí e não sabe nem o que está escrito. Então, isso aí também é um documento para ajudar a nos proteger durante uma atividade. Agora, falando especificamente de autorização para trabalho a quente, né, a gente tem um checklist específico, né, e agora esse checklist é novo, ele foi revisto, né, então ele vai ter aí, no caso, esse cabeçalho que você vai determinar, né, qual é a atividade que você vai fazer. Ele tem esse checklist que, além da análise de risco, da ata de reunião que você fez, você deve fazer isso aqui para a gente verificar o entorno e a segurança da atividade. Então, ele tem 12 perguntas genéricas e aí depois ele entra no checklist de equipamento. Então, você vai preencher exclusivamente para o equipamento que você vai usar. Então, a gente tem para lixadeira e solda. Então, se for lixadeira ou solda, você vai preencher essas 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Né? Aí depois tem um específico para lixadeira, um específico para solda e um específico para oxicorte. Então, você só vai preencher de acordo com a atividade que você vai fazer. E muito importante, né, após o preenchimento e assinatura do executante, é solicitar a inspeção da segurança do trabalho, que vai avaliar se o checklist foi preenchido corretamente e se realmente não tem nenhum risco, né, no entorno para a execução da atividade. Fechando a atividade, né, vocês vão ter que fazer a inspeção após a atividade. São 3 etapas. A primeira é imediatamente após a atividade finalizar. Você vai verificar no entorno de 10 metros, né, no raio de 10 metros, se não existe nenhum material superaquecido ou algum princípio de incêndio. Né, quando a gente está fazendo atividade a quente, solta faísca, solta fagulha, né, e isso pode encandecer alguma coisa no nosso entorno. Então, esse primeiro cheque é, né, logo após a finalização, no raio de 10 metros, você dá um vistinho falando que fez, depois você volta lá, faz essa mesma verificação 1 hora depois da conclusão da atividade, dá um outro vistinho e mais uma vez você volta lá 4 horas depois da atividade para dar mais um outro vistinho, tá? Então é importante verificar para garantir que o local onde foi realizado o trabalho está seguro. No caso do moto esmeril, que é uma ferramenta fixa que fica dentro da ferramentaria, a gente não precisa realizar a ata de reunião e nem o checklist de trabalho a quente, porque a ferramentaria já é um local preparado para receber esse tipo de atividade. Porém, a gente vai precisar fazer a partir de agora o checklist do moto esmeril, né, verificando cada um desses itens e marcando um xizinho se está ok ou se está KO. Se tiver KO, você não vai poder utilizar o moto esmeril até que seja resolvido. Tá? Então, você vai abrir um cartão de segurança ou um cartão PM para consertar a ferramenta e poder realizar a atividade em segurança. Agora, vamos falar um pouquinho de risco de incêndio e explosão, que é o maior risco que a gente tem no trabalho a quente. Né? Então, vou dar um pouquinho do conceito para vocês dessa parte de fogo. Para ter fogo, a gente tem que ter o que a gente chama de quadrado do fogo, que é esse quadradinho aí que tem um comburente, um combustível, o calor e a reação em cadeia. Mas o que é isso? Comburente é uma substância que vai alimentar a queima, tá? Então, ele vai alimentar a reação do fogo, do incêndio. Ele vai reagir com os gases que são liberados pelo material combustível e vai formar a chama. O comburente mais comum é o oxigênio, que está presente no ar, mas tem outros como cloro, bromo, enxofre e flúor, que também ajudam nesse processo de incêndio. O combustível, por sua vez, vai ser a substância que vai reagir com o comburente, liberando uma energia na forma de calor, chama e gás. Né? Então, eu preciso do comburente e do combustível para ter o fogo. E, além disso, eu preciso do calor, né, que é o elemento que vai dar início ao fogo e vai manter a sua propagação.
né? Os combustíveis, eles precisam ser transformados em gases para poder queimar, né? Como a gente viu ali no comburente, né? O comburente ele reage com o gás liberado pelo combustível. Então, se eu não tenho calor, eu não transformo o meu combustível em gás, e aí ele não reage com o comburente. Então, é por isso que eu preciso desses três itens para ter o incêndio. E a reação em cadeia é uma sequência de reações que vão ocorrer durante o fogo, produzindo sua própria energia de ativação, né, o seu próprio calor. E isso vai acontecer enquanto há um comburente e um combustível para queimar, né? Então, enquanto tem o comburente e o combustível, eu vou estar transformando o combustível em gás, né, a partir do calor, que vai estar reagindo com o comburente, né, e vai estar transformando, essa reação vai continuar acontecendo e o fogo vai se propagando. Uma outra coisa importante da gente conhecer em caso de incêndio e explosão são as temperaturas. Eu tenho 3 temperaturas principais quando eu falo de incêndio. Uma é o ponto de fulgor, que é a temperatura em que o combustível vai liberar um vapor que incendeia com uma fonte de calor. Então, é quando ele começa a gerar aquele gás que vai reagir com o comburente. Depois eu tenho o ponto de combustão, que é onde esses gases desprendidos do combustível vão queimar. Então, aí eu comecei a ter realmente o incêndio, né? Eles vão entrar em contato com a fonte de calor e vão queimar, fazendo a reação junto do comburente. E o ponto de ignição é quando esses gases desprendidos, eles já queimam mesmo sem a presença do calor, ou seja, o material ele já está aquecido o suficiente para ele próprio liberar o gás para reagir com o comburente. Então, ele não precisa de uma presença de uma fonte de calor externa, ele mesmo já gera o calor necessário. E é interessante a gente ver essa planilha comparativa das fontes de calor com as temperaturas de ignição. Vamos pegar, por exemplo, a primeira linha aí, que é a solda elétrica. A solda elétrica, ela gera uma fonte de calor de mais de 6.000 graus Celsius, né? E se você verificar o ponto de ignição da maioria dos materiais que a gente utiliza na empresa, você vai reparar que eles são bem abaixo desses 6.000 graus Celsius. Então, normalmente, quando a gente está fazendo um trabalho a quente, né, a gente está com uma fonte de calor que já pula lá para o ponto de ignição. Então, ele muito fácil propaga o fogo, né? Porque eu já ultrapassei o ponto de fulgor, já ultrapassei o ponto de combustão e já estou lá dando um calor para o material para ele se incendiar sozinho, tá bom? Então, gente, é importante lembrar que os incêndios originados de trabalho a quente, eles são 100% evitáveis. Basta a gente fazer, né, um checklist correto, garantir que os materiais que são combustíveis não estão próximos, né, que a gente ficar de olho o tempo todo para ver se não tem faísca, fagulha indo para algum lugar que não deveria, né? Então, a gente consegue evitar, né, tendo sempre todos os cuidados necessários. Um outro conceito que a gente precisa de ter é o de limite de explosividade, tá? A gente tem um limite inferior de explosividade, que é o LIE, que é a menor concentração de uma substância que, misturada com o ar, forma uma mistura inflamável. Então, é quando eu tenho um excesso de oxigênio e pouco combustível desprendido, ou seja, o meu combustível ainda não virou gás o suficiente, mas eu tenho muito comburente. Tá? Então, eu tenho uma mistura pobre, né, em combustível, e isso aí não traz explosão. O limite superior de explosividade é o contrário. Eu tenho muita concentração de substância que, misturada com o ar, forma uma mistura inflamável. Então, eu tenho um excesso de combustível desprendido, muito gás, né, do combustível e pouco oxigênio. Então, essa reação ela também não é completa. Então, nesse ponto, eu tenho uma mistura rica e eu também não tenho explosão. Entre esses dois pontos é o local onde eu tenho as explosões que ocorrem normalmente. Então, é por isso que a gente testa a presença de gases e vapores inflamáveis antes da realização do trabalho a quente. E dependendo do local que você vai realizar o trabalho a quente, esse monitoramento ele tem que ser contínuo. Né? Se a concentração do limite inferior de explosividade alcançar os 10%, todos os trabalhos devem ser interrompidos, né? E aí a fonte de gás ou vapor inflamável deve ser localizada e isolada para não entrar em contato com a chama durante o trabalho a quente.
Tá? Então isso é importante, principalmente, por exemplo, se você vai fazer um trabalho a quente dentro de um espaço confinado. E, né, falando de prevenção, a gente tem alguns métodos de extinção do fogo. O primeiro é o isolamento, né, que você isola, diminui ou interrompe o fornecimento de combustível que ainda não foi atingido pela chama. A gente tem o resfriamento, que reduz o calor do material a uma temperatura que ele não vai mais liberar vapores combustíveis. E a gente tem o abafamento, que vai eliminar ou reduzir a taxa de comburente. Então, se você reparar, a gente tem 3 métodos de extinção e cada um é focado numa parte do quadrado do fogo. O isolamento, ele foca no combustível, o resfriamento, ele foca no calor e o abafamento foca no comburente. Então, quando a gente quebra uma daquelas pernas, a gente acaba com o fogo. E a gente tem os tipos de extintores, né? A gente tem o extintor de água, que ele é mais apropriado para materiais combustíveis que pegam fogo, como madeira, papel e tecido. A gente tem o extintor de gás carbônico, que é para equipamentos elétricos, líquidos e gases inflamáveis. A gente tem o de pó químico, que é para equipamentos elétricos, líquidos e gases inflamáveis também. A diferença de um para o outro é que o de pó químico ele gera resíduo, então se você jogar ele num equipamento elétrico, ele vai estragar o equipamento, tá? O de gás carbônico não. E a gente tem o pó químico ABC, que serve para qualquer material. Então, como é que usa o extintor? Você posiciona, né, a favor do vento, porque senão você vai apertar o extintor e tudo vai voar contra você, né? Retira o pino de segurança do extintor, aproxima a uma distância segura, né? Não vai chegar lá perto do fogo a ponto de se queimar. Dirige o jato para a base do fogo, se for um extintor de água ou de gás carbônico, ou para a superfície do fogo, se for um extintor de pó químico. Por quê? Porque o pó químico ele vai trabalhar com abafamento. Então, ele vai ir de cima para baixo, abafando, né, e extinguindo o fogo. Já os outros, eles vão agir como resfriamento, tá bom? Agora, antes da gente começar o produto químico, eu quero passar um vídeo. Então vamos lá, pessoal, dessa vez vamos falar a respeito de proteção contra incêndio no serviço de trabalho a quente, certo? Então, pessoal, é importante lembrar que cabe aos empregadores tomar as seguintes medidas de proteção contra incêndio nos locais onde se realizam os trabalhos a quente, que é providenciar a eliminação ou manter sob controle os possíveis riscos de incêndio. Por exemplo, colocar a separação de setores incompatíveis, atividades incompatíveis, materiais ali que pode pegar fogo longe daquele local, certo? Lembra que a gente falou que tem que ficar limpo, seco, sem materiais combustíveis inflamáveis? Então, é isso mesmo, certo? Outra coisa, deve ser feita a instalação de proteção física e que seja adequada contra fogo, respingos, calor, fagulhas ou borras, de modo a evitar o contato com materiais incombustíveis ou inflamável, bem como interferir em atividades paralelas ou na circulação de pessoas. Geralmente se usa aqueles biombos, né? Aquele cercado com a cortina que é para trabalhar com solda, para evitar a projeção também, por exemplo, de centelhas. Certo, pessoal? Então vamos adiante. É importante também que ali na área de trabalho seja colocado próximo ali do trabalhador um sistema de combate a incêndio. Isso mesmo, o extintor de incêndio. Como é uma atividade que pode gerar um risco de incêndio, ela gera um risco de incêndio, então é importante que tenha esse sistema portátil, né? E o operador saiba também como manusear. Não adianta só ter, ele deve saber como utilizar esse equipamento em caso de um eventual princípio de incêndio, certo? Então vamos lá. Inspeção. Deve ser feita a inspeção no local e áreas adjacentes ao término do trabalho. Para quê? Para evitar, né, princípios de incêndio. Então terminou, faz uma inspeção no local, tá tudo ok, pronto, finalizou o dia e tá tudo certo. Mas deve ser feita a inspeção para garantir que não tem nenhum princípio de incêndio. Vamos falar agora um pouquinho sobre produto químico, né, que vai ser toda substância ou composto químico, né, que vai poder gerar algum risco profissional ou ambiental por sua ação direta, indireta, né, ou também pela presença dos seus subprodutos.
No nosso caso, a gente vai focar muito em produtos químicos inflamáveis, né? Como é que a gente sabe se um produto químico é inflamável? A gente tem a FISPIC, que é a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, e ela vai ter várias informações sobre o produto químico, desde sua composição, os perigos, as medidas de emergência, tanto para incêndio quanto para derramamento, primeiros socorros, vai ter as propriedades físico-químicas, informações de manuseio e armazenamento, né, medidas de proteção, os EPIs que você tem que usar. Então, todas as informações relativas à segurança vão estar dentro dessa ficha. É muito importante você conhecer o produto que você trabalha e também os produtos que estão no entorno durante uma atividade a quente. A ficha de emergência, ela é um documento simplificado da FISPIC, né, que vai ter informações rápidas como agir em casos de emergência, em caso de fogo, vazamento, derramamento e primeiros socorros. Então, se você tem isso em mãos no trabalho a quente, já resolve o seu problema, tá bom? Toda FISPIC tem um pictograma, né? Tem seus pictogramas, de acordo com o perigo que o produto químico tem. Tá? Então, ele vai ter uma imagem que vai transmitir as informações, né, sobre o efeito nocivo desse produto. A gente tem que focar muito no explosivos, então se tiver esse desenho de explosivos, vocês têm que tomar cuidado, líquidos inflamáveis, líquidos comburentes e toxicidade aguda, né, que são os piores durante uma atividade a quente, mas é importante a gente conhecer os riscos do produto que está no nosso entorno. Uma outra coisa também que a gente tem sempre que ter em mente é o diagrama de Rommel, que utiliza quadrados, né, coloridos para expressar o tipo de risco, né, em graus. Então, ele vai ter de 0 a 4 para risco à saúde, inflamabilidade, reatividade, e os riscos específicos não são por número, eles são por siglas. Né? Então, a gente tem que focar muito aí, principalmente no vermelho e no amarelo. O vermelho é o de inflamabilidade, né? Então ele mostra o ponto de fulgor. E o amarelo é o de reatividade, que é a possibilidade de explosão. Então, se você estiver fazendo trabalho a quente perto de algum produto que tem o diamante de Rommel, né, com um número de vermelho ou amarelo, você tem que tomar cuidado, tá bom? E a renovação do ar? O que é isso? Né? Sempre que a gente realiza atividade a quente em um local fechado, é importante a gente ter renovação de ar, né? Ou por ventilação ou por exaustão, né? Que vão ajudar tanto no conforto térmico, né? Quanto também na dispersão dos contaminantes que são gerados durante o trabalho a quente, né? Das poeiras e dos fumos. Existem vários tipos de ventilação, né? A primeira é a ventilação natural, né, que a gente vai ter aberturas que podem ser feitas no teto, nas laterais, no piso, né, para permitir uma circulação de ar. Nesse caso, o objetivo principal é eliminar o ar quente e permitir a entrada de ar limpo. Se a gente tem uma ventilação geral diluidora, né, ela faz tipo um sopro, né, para expulsar o ar contaminado do ambiente e minimizar a concentração de contaminantes e poluentes. E nós temos também a opção da exaustão, né, que vai ser um sistema de maior eficiência para a prevenção de agentes contaminantes, né, e ele detém o ar contaminado, ou seja, antes desse ar contaminado chegar em você respirar esse ar, ele inala esse ar e tira do ambiente que você está. Então, esses são os 3 tipos de ventilação que a gente pode usar durante uma atividade a quente em local fechado. Agora eu quero dar para vocês um pouquinho, algumas dicas de como fazer uma atividade a quente sem risco. Primeira coisa é organizar o trabalho, né, de preferência num horário que não esteja muito quente. Né? A gente tem horários aí mais de manhã, mais no fim do dia, que são mais frescos, então se você puder deixar para fazer a atividade a quente nesse horário, você vai ter mais conforto. Faça pausas, né? Não fique fazendo um trabalho a quente de forma prolongada. A gente sabe que é mais eficiente realizar pequenas pausas durante várias vezes do que realizar um grande espaçamento, né? Então, faça pequenas pausas. Promova a renovação do ar e não simplesmente a circulação de ar. Quando você coloca um ventilador, ele vai manter aquele ar lá dentro o tempo todo. Então, ele dá um alívio por conta do movimento, mas os contaminantes estão lá dentro e o ar não está se renovando. Né? Então, tente pelo menos utilizar algum daqueles métodos que vão empurrar o ar quente para fora e também empurrar os contaminantes.
Não se esqueça de beber água, né? Num trabalho a quente é muito importante beber água, assim como em qualquer outro trabalho, para você sempre se hidratar. E nunca tome água numa temperatura inferior a 12 graus, principalmente se você for fazer trabalho a quente, porque isso pode dar um choque térmico e pode fazer você gripar. Observa bastante o seu tipo de alimentação, né? Se você for fazer trabalho que exige muito esforço físico, né? Tente fazer uma alimentação mais leve, mais balanceada, você vai se sentir melhor. Nunca carregue peso além da conta, né? O excesso de peso ele pode trazer sérios problemas para o seu corpo. Então, use o carrinho, use dispositivos mecânicos para movimentação de materiais. Fique de olho na sua postura. Quando a gente faz trabalhos em bancada, a gente tende a encurvar, né? Então, use uma bancada de trabalho numa altura boa, para você ficar o mais ereto possível. Proteja-se de contaminantes. Então, a inalação de fumos e de poeiras pode, a longo prazo, manifestar como doenças, né? Então, isso não é uma coisa que vai acontecer hoje nem amanhã, é uma coisa que vai acontecer daqui 20 anos que você está fazendo trabalho a quente. Então, se você não se cuidar hoje, daqui 20 anos você tem chance de estar doente, né? Então, use máscara de proteção, né? A própria exaustão do ambiente também ajuda, né? Então, sempre exija esse tipo de proteção. E também, né, proteja-se das faíscas e da radiação, né, que são elementos que podem queimar tanto a pele quanto os olhos. Então, por isso é importante você, né, usar sempre o óculos de maçariqueiro quando você for fazer trabalhos, né, que emitam radiação não ionizante e o uniforme de raspa, né, para te proteger de queimaduras da pele. E para a gente finalizar, as últimas precauções, né? A primeira coisa que a gente tem que perguntar é se o trabalho a quente é realmente inevitável. A gente deve evitar o trabalho a quente quando for possível. Remova os combustíveis inflamáveis do local. Então, tira tudo que pode pegar fogo de perto, né? Raio de 10 metros, se puder ser mais, melhor ainda. Lave o local se necessário. Às vezes o piso está sujo, então você joga a água, não tem problema. Previna as faíscas em contato com material combustível. Então, se você não conseguir remover o material, você tem que prevenir que a faísca entre em contato. Isso acontece com a cobertura, né? Você pode usar mantas resistentes ao fogo. Proteja as aberturas, principalmente quando você não sabe o que tem do outro lado, né? Então, se você não protege, às vezes você nem viu que a faísca entrou dentro da abertura, então é importante proteger. Monitore constantemente a área, então fica de olho, vai dando uma olhada se não tem faísca em algum lugar, se não tem nada pegando fogo, é importante você estar alerta o tempo todo. Cheque se todos os equipamentos estão em bom estado de conservação e uso, isso é para te proteger, né? Então faça o checklist das ferramentas. Tenha todos os EPIs necessários para a sua proteção. Não precisa da Flávia lá falar que você tem que usar luva, que você tem que usar óculos, sabe? Quem vai machucar são vocês, então vocês têm que tomar esse cuidado. Faça todos os bloqueios de segurança necessários, principalmente se vocês estão perto de áreas inflamáveis, né? Então bloqueie as válvulas, faça tudo que for possível. Só inicie o trabalho após a liberação da segurança. A segurança é um segundo olhar. Vocês têm que fazer o primeiro e a gente faz só a conferência. Tenha sempre um extintor na área e certifique-se da localização dos hidrantes. Então, você tem que estar sempre preparado para um incêndio. Tá? Então, tem um extintor próximo de você, saiba onde está o hidrante, porque o extintor é para princípio de incêndio. Se ele não apagar, você tem que utilizar o hidrante, ok? Então, essas são as dicas e as precauções para ter um trabalho de incêndio, um trabalho a quente seguro. Bom? Boa prova, a prova está difícil, espero que vocês tenham feito as anotações.